Muita gente acaba falando desse fundo imobiliário MXRF11. Por quê? Por conta dele ser barato, mais acessível e também muito popular, né? Por conta da sua rentabilidade. Aqui a gente vai tratar um pouquinho mais sobre ele. Eu sei que vai à contramão do que a maioria das pessoas estão tratando hoje em dia, visto que os fundos imobiliários eles estão perdendo cada vez mais popularidade devido à renda fixa, ela estar alta. Então, os investidores eles acabam indo para aquilo que tem mais segurança, né? Indo para a renda fixa, pegando títulos pré-fixados, IPCA+, já por conta de estar dando maior rentabilidade isso, então você não precisa tomar tanto risco para ter tanto retorno. E o Brasil é muito conhecido como país da renda fixa. Então, os fundos imobiliários acabam sendo mais acometidos. Entenda que a Selic e os fundos imobiliários funcionam de forma inversamente proporcional. Quando aumenta a Selic, a tendência é que os fundos imobiliários acabem caindo, e quando a Selic cai, igual vai ocorrer daqui a alguns anos, provavelmente, porque é insustentável para o governo manter uma Selic alta, visto que os juros das dívidas deles depende disso, né? Então eles não vão querer sempre ficar pagando juros cada vez mais altos, eles vão abaixar. Quando abaixarem, vai fazer com que os fundos imobiliários subam bastante. E é isso que queremos. Por isso mesmo que vamos tratar o MXRF11 aqui. Eu vou mostrar alguns detalhes sobre ele. Tem a parte da introdução ao fundo, né? O que ele seria? Basicamente é um fundo imobiliário, você está se envolvendo com imóveis, mas é uma modalidade um pouco diferente que a gente vai tratar durante o vídeo. Ele tem um valor em torno de R$10,70, por aí a gente vai ver o valor atual dele, mas fica em torno disso, R$10, R$9, R$11, por isso também é muito popular e também chama atenção por conta dos bons dividendos, né? Que às vezes passa de 1% ao mês. Tem como a gente ver também a média dos dividendos dele nos últimos 12 meses, nos últimos 5 anos. Tem como a gente visualizar certinho. Eu vou mostrar as ferramentas para vocês nesse vídeo. Sem dizer a questão principal, né? Será que vale a pena investir no MXRF11? Eu particularmente invisto nele, mas eu não vou recomendar nada aqui para vocês. Eu vou realizar uma análise junto com as ferramentas, utilizando dos parâmetros fundamentalistas, que é isso que a gente trata aqui no canal. Se você gosta desse tipo de análise, visando longo prazo, algo sustentável, sem esse negócio de ter que ficar olhando o gráfico todo dia, não. Acompanhar o ativo uma vez por ano, uma vez por semestre, ver se o seu porquê está ok, se o porquê você investiu naquele ativo continua o mesmo, e é isso que a gente trata aqui no canal, análise fundamentalista, que é algo que traz muito retorno para o investidor no longo prazo, com o menor esforço possível, seguindo aquele princípio de Pareto, 80% de resultado para apenas 20% de esforço. Beleza? Passando nisso, então, vamos mostrar o quanto você teria se você tivesse investido nos últimos 1 ano e nos últimos 5 anos, considerando tanto os dividendos quanto também a rentabilidade do fundo em si. Visto que, quando você está lidando com imóveis, e principalmente agora com a renda fixa alta, eles foram muito acometidos, já por conta daquilo que eu expliquei no início do vídeo. Então, tenha muita atenção quando você for ver fundos imobiliários, no momento que você está vendo. Se você está assistindo em um momento que a Selic está alta, provavelmente eles estão sendo acometidos e estão em queda. Enquanto que, quando a Selic está caindo, os fundos imobiliários estão performando melhor. Por isso que é legal a gente olhar um horizonte cada vez maior e não vamos ficar pautados apenas em 1 ano. Veremos 5 anos, também veremos mais anos, tem como visualizar através de diferentes sites. A gente vai ver isso. E a questão do aviso dos dividendos, né? Não é sempre que vai ser o mesmo dividendo, eles não são os únicos, o MXRF11 não é o único que entrega 1% ao mês, tem muitos outros que entregam. Eu só quero gerar esse questionamento porque é um fundo bem famoso, então é legal a gente discutir isso aqui. E os dividendos passados não garantem também dividendos futuros, não é porque ele pagou 1% ao mês nos meses passados que ele vai continuar pagando nos próximos. Pode acontecer algum problema, inadimplência, vacância ou qualquer outro tipo de intempérie que possa ocorrer, assim como um imóvel. Se você tiver, o inquilino pode não te pagar, pode ter alguma avaria que você vai ter que gastar mais, pode ter o inquilino não querer morar mais naquele local, então você não vai receber mais aluguel, você vai ter que achar uma outra pessoa. A mesma coisa ocorre com a questão dos fundos imobiliários, porque eles estão lastreados em imóveis, seja em forma de papel ou seja em forma de tijolo mesmo, o imóvel em si alugando. Mas é bem fácil de você entender isso. O fundo imobiliário de tijolo são aqueles ligados a imóveis físicos.
E o fundo imobiliário de papel é ligado mais com a questão de crédito, né, de dívidas do setor imobiliário. No nosso caso, o MXRF11, ele é um fundo de papel e híbrido, então acaba sendo bem diversificado. A gente vai tratar certinho isso. Bora na prática dar uma olhada então nos detalhes desse fundo, que eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês olharem junto comigo enquanto a gente mexe, tá? Aí vocês podem acessar também. Eu vou utilizar do site do Investidor 10, vou utilizar do site Mais Retorno, não é nenhuma publi aqui, e vai ser interessante se aprofundar um pouquinho mais e realizar umas simulações, supondo diversas realidades diferentes, porque nem é todo mundo igual. Então, assim como eu já invisto há muito tempo no MXRF11, vocês também podem começar a investir se acabar achando interessante, conforme a realidade de vocês, né? O quanto vocês forem aportar, pode ser diferente do quanto eu aportei no passado, por isso que eu vou mostrar com mais detalhes. Acessando primeiramente o site do Investidor 10, vemos aqui o MXRF11, aí já aparece o valor dele, olha só, tá em R$ 8,90, então não tá naqueles R$ 10, né, que normalmente ele está, ele caiu bastante, como a gente já falou no começo do vídeo. Tem a questão do dividend yield, do quanto ele pagou, olha só, 13,14%, isso aqui acabou subindo bastante já por conta da cotação dele ter caído, né, porque é em relação àquilo que ele vale e em relação àquilo que ele pagou. É uma divisão, se você clica na pontinha de interrogação, você consegue visualizar, ó, mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. Então, divide o quanto que ele pagou nos últimos 12 meses pelo valor dele da cotação. Se o valor dele da cotação caiu, o que acontece? Esse valor acaba subindo bastante. Por isso que a gente viu que está em torno de 13%, mas gira em torno disso mesmo. Gira em torno de 12%, 11%, 10%. O P sobre VP a gente consegue avaliar se está barato ou caro, como eu falei para vocês, por conta da renda fixa estar alta, a Selic estar cada vez mais subindo e com tendência de subir mais ainda, os fundos imobiliários estão descontados e aqui ele está descontado 5%. Por quê? Porque quando é abaixo de 1 acaba ficando descontado, acima de 1 acaba ficando mais caro. E a gente consegue realizar a porcentagem, né, de 95 para 1, são 5% aí para subir, então esse seria o desconto dele na teoria, né? Embora possa estar mais ou menos, porque às vezes o próprio valor patrimonial dele não é tão fidedigno assim, pode ser que ele valha muito mais daqui para frente. Então não é só 5% que ele tem potencial de crescer, pode crescer muito mais. Liquidez diária, 18 milhões, então é isso daqui que circula, você pode trocar muito bem 18 milhões, se você comprar 18 milhões dele e quiser vender depois, você consegue tirar no mesmo dia. E a variação queda, né, nos últimos 12 meses, como a gente já conversou. Olhando aqui nos últimos 5 anos, porém, nos últimos 12 meses foi queda, mas nos 5 anos vemos que com a cotação ajustada, o que seria isso? Tem a cotação padrão e a ajustada. A padrão você pega só o valor do fundo, a ajustada você considera o reinvestimento dos dividendos, que é basicamente isso que eu realizei nos últimos 5 anos. Então eu coloco isso como exemplo para vocês. Olha só o quanto que rendeu aqui. Vocês estão visualizando? Veja só que de 2019 teve sim uma queda e depois, porque foi pandemia, né? Teve todo aquele problema, principalmente para imóveis, tal. Aí depois teve uma subida. E essa subida que teve aqui foi muito devido à entrega dos dividendos, reinvestimento deles e também da valorização do fundo, quando a taxa Selic ela acabou mostrando um pouco que ia cair, mas daí não caiu tanto por conta da dívida do governo aumentar, déficit tal, e o governo precisou aumentar a taxa para com que as pessoas, os investidores, quisessem emprestar para ele. Basicamente a Selic também funciona dessa forma, né? É tanto para controlar a inflação, quanto também pela essa questão de conseguir atrair capital para o Estado, para o governo, para o Tesouro Nacional. E para atrair capital eles precisam subir a taxa para a rentabilidade ficar mais atrativa pelo risco que o Brasil tem. E com o risco tão grande que estamos atualmente, está tendo que subir cada vez mais. E isso prejudica os fundos imobiliários. Mesmo assim, nos últimos 5 anos, vemos um retorno bem expressivo. De R$ 1.000, você teria hoje 1.130. Ah, Guilherme, é pouca coisa, 13% só. Beleza, mas você tem que entender que você recebeu durante todo esse período um dividendo isento de imposto. Então, se você não quisesse reinvestir ele, você poderia utilizar no seu dia a dia. Não é um dos melhores fundos, eu sei, mas aqui a gente está utilizando ele como parâmetro porque ele é muito popular e também indo na contramão, né, de muitos investidores aí que acabam só falando de exterior, criptomoedas. Agora está tudo isso em alta. Eu mesmo estou aportando muito mais em ações, fundos imobiliários. Por quê? Porque hoje em dia está mais descontado isso. Não é ações no exterior ou criptomoedas. Agora já está muito alto. Eu mesmo já investi anteriormente. Então, no momento, é legal você pensar em analisar, estudar por trás
dos ativos que estão mais descontados, não dos ativos que estão no hype, porque se está no hype as pessoas já colocaram o dinheiro e você perdeu essa alta, então é melhor aguardar, talvez se você não tem nada, investir um pouquinho, não sei, aí vai do seu perfil de investidor, mas se você já tem alguma coisa em criptomoedas, em ativos no exterior, é legal você dar uma olhada nos ativos do Brasil, fundos imobiliários, esses que estão mais descontados, além da renda fixa, com rentabilidade bem alta, IPCA+, interessante. Mas esse não é o tópico do vídeo, então vamos continuar aqui. Retorno do investimento, MXRF11. Olha a rentabilidade dele no mês, caiu certinho, mas nos últimos 2 anos, olha que legal, rentabilidade real e rentabilidade normal. O que é rentabilidade real? Vamos clicar aqui. Já descontando a inflação. Bem legal isso, né? A gente consegue visualizar se realmente teve crescimento. Olha só nos últimos 2 anos como caiu. Por quê? Porque teve a inflação nos últimos 2 anos, né? Olhando nos últimos 10. Olha isso, olha a diferença. Porque se você tivesse deixado seu dinheiro nos últimos 10 anos, a gente até vai entrar aqui no site Mais Retorno, que conseguimos visualizar o IPCA, né? Olha o quanto foi o IPCA nos últimos 10 anos. Colocando aqui IPCA, só clicar em indicadores aqui e escolher IPCA. No Mais Retorno, você clica em ferramentas e depois em comparar arquivos. Você vai chegar nessa tela que eu estou aqui, sem problema algum. Em seguida, a gente consegue visualizar aqui, ó, mudando as datas, vamos colocar nos últimos 10 anos, nos últimos 120 meses. Estou colocando aqui 120 meses, coloquei 120, olha só o quanto que deu, só clicar aqui. Esse aqui é o retorno do MXRF11, 271%, enquanto que o IPCA 74%. Então você perderia mais da metade do seu poder de compra. Você teria que trabalhar o dobro para você conseguir conquistar a mesma coisa que você tinha 10 anos atrás. Isso é muito triste. E é isso que acontece com o brasileiro quando ele não investe, enquanto que aquele que investiu em MXRF11, basicamente ele multiplicou por mais de 3 vezes o seu valor do patrimônio, então tendo que trabalhar umas 2 vezes menos para conquistar aquela mesma coisa que ele podia conquistar 10 anos atrás. Bem legal, né? Quando você começa a investir e ter essa visualização. Em seguida, comparando aqui, ele já subtrai certinho, ele já tira a inflação, vemos que nos últimos 10 anos, na verdade, a valorização do MXRF11 seria 56%. E se a gente pega nos últimos 5, olha, ele está considerando aqui 17%, porque também tem a relação dos dividendos em si, né? Não pode se esquecer disso. Em seguida, tem as informações de razão social, público-alvo, segmento do híbrido, tal, que eu tinha falado para vocês. Uma coisa bem interessante, taxa de administração, mínimo de 60 mil mensais. Por que isso? Quer dizer que eu só posso investir isso? Não, ele está falando que essa taxa de administração é implicada quando o mínimo é 60 mil reais, entendeu? 0,9% ao ano. Ou seja, é um valor bem altinho, né? Se for verificar, comparar com outros, talvez são menores. Mesmo assim, não é algo tão expressivo se olharmos no longo prazo a rentabilidade dele, esse 0,9% ao ano, não é tanta coisa. Aí em seguida, e é ao ano, tá? Não é ao mês. Podemos ver também o tipo de gestão, então uma pessoa vai estar gestionando lá para você, você não vai ter aquela dor de cabeça de ter que ficar indo na casa, no imóvel, ficar vendo o inquilino, se está pagando, se não está, se vai sair do lugar, se está dando avaria, não, tudo o gestor realiza para você. Então você deixa seu dinheiro basicamente com o fundo para com que ele o utilize da melhor forma e gere maior riqueza para você. E sem dizer a parte de transparência, né, que ele tem que cumprir devido a toda essa fiscalização que tem por trás, CVM e tal. Tem todo órgãos específicos para fiscalizar, que também não é o assunto aqui, mas entenda que existe. Em seguida, tem o valor patrimonial, 4,13 bilhões, isso é bem importante, quer dizer, o quanto de patrimônio eles têm, e é bastante dinheiro, né? Então, como que você conseguiria comprar vários imóveis ou vários créditos imóveis, que é o caso do papel do MXRF11, equivalente a 4,3 bilhões? Ia ser difícil, pouco acessível. E hoje em dia, com 8,90, igual vimos aqui em cima, com 8,90 você já conseguiria começar a investir nesse ativo. Bem interessante. Em seguida, vemos aqui a média do tipo e segmento. E isso é legal a gente comparar. Por quê? O MXRF11, o P sobre VP dele, vemos que está 0,95, mas comparando com o quê? Comparando o MXRF11 com a média dos indicadores do fundo de tipo fundo papel e do segmento híbrido, a gente consegue visualizar que ele está mais caro do que outros. Então pode ser que existam outras oportunidades no momento melhores que a MXRF11, mais baratas e às vezes com os mesmos parâmetros, mesmos fundamentos. É interessante a gente fazer uma comparaçãozinha. Então aqui eu estou sendo bem transparente com vocês. Eu, particularmente, se eu não tivesse nada em MXRF11, eu procuraria outros ativos para comparar com ele, para ver se realmente compensa comprar ele. Embora eu já tenha ele em carteira e não me interesse em vender porque eu acho um bom fundo.
Em seguida, tem a questão do dividend yield. Olha, ele está pagando bem mais em comparação aos outros, então mesmo tendo caído bastante, né, esses daí de fundo de papel, ele continuou pagando bastante em relação ao que os outros. Os outros estão descontados também, às vezes até mais, porém não pagam tanto dividendos. Por quê? Deve estar dando problema, talvez vacância alta, inadimplência alta. Ah, Guilherme, o que é vacância? O que é inadimplência? Entenda que inadimplência é ficar sem pagar, vacância é porque não tem a pessoa lá, então não tem inquilino naquele local, ou mesmo o próprio crédito imobiliário. Aí tem toda essa relação que você tem que acompanhar no próprio relatório gerencial do fundo. Eu vou te mostrar também como você consegue encontrar esse relatório gerencial. Tem como você encontrar tudo por aqui. Em seguida, valor patrimonial, vemos que ele é bem superior, né, em comparação aos do seu segmento, e o valor patrimonial por cota, 9,44, enquanto que o resto é tudo em torno de R$100. Então, isso daí que atrai bastante por conta do MXRF11 ser fundo de troco. Às vezes, quando sobra pouco dinheiro, você acaba investindo nele porque é o que sobrou na corretora, e daí tem que comprar alguma coisa para não deixar parado, acaba comprando MXRF11. Eu mesmo comecei a investir nele muito por conta disso. Em seguida, tem a parte do retorno do investimento, que a gente já tinha visualizado, né? Tem aqui em cima, que é o retorno do investimento MXRF11, daí tem uma pontinha de interrogação, ó. Rentabilidade ajustada por grupamentos, desdobramentos, bonificações e proventos, tá? Considere isso. Agora, se a gente for descer aqui, ele também mostra a mesma coisa, então basicamente está repetindo os dados. Os mesmos dados que tinham aqui em cima, acaba repetindo aqui embaixo. E em seguida tem a distribuição nos últimos 12 meses, aí tem o quanto ele pagou, mais de 1%, bem legal, e isso é líquido de imposto, então imagina, você está recebendo sem pagar nada. Então imagina quando você tem uma casa, você precisa pagar imposto no final do ano, tem um imposto sobre o proprietário, então aqui você não vai precisar dever nada para o governo, isso é legal. 3 meses, 6 meses e 12 meses. E olha só o quanto foi, né? Tem um valorzinho embaixo, que é a porcentagem equivalente ao quanto você tem por cada cota. Então, se você tem uma cota de R$ 8,90, você receberia em torno de 10 centavos, que está aqui no mês. Se você tivesse investido antes da data que eu vou mostrar aqui abaixo. Em seguida tem, ó, mostra o rendimento do fundo imobiliário MXRF11 nos últimos 1, 2, 3 meses, Aí tem o dividend yield dele em porcentagem, a gente consegue olhar nos últimos 5, no máximo de anos, não tem como visualizar, tem que assinar a plataforma, aí você assina se você quiser, mas nos últimos 5, como a gente pode visualizar, a média dele foi em torno de 13%. Então não é por conta da Selic estar alta e ele ter caído que teve um dividendo alto. Ele sempre acabou pagando um bom dividendo, em torno de 1% aqui, ó, tá vendo? Sempre ficou em torno de 0,9, 1,2, ficou nessa faixa aqui. Isso é bem legal. Em seguida, vemos os valores, né? Quais são os valores que ele pagou. Olha só, em torno de 10 centavos mesmo por cota. Então, teve momentos que pagou mais aqui em 2019, aí depois acabou caindo por conta da pandemia, provavelmente, depois voltou, retomou suas atividades e continuou assim. Aqui, que é as datas que eu falei para vocês, se você tem o seu investimento, realizou o investimento antes do dia 29 do 11, quer dizer que você vai poder receber depois do dia 13 do 12, no dia 13 do 12, você vai receber o equivalente a 10 centavos. Se você comprou por R$ 8,90 o MXRF11 antes dessa Datacom. Então a Datacom é a referência para você ter uma ideia se você tem direito ou não a dividendo. Enquanto que o pagamento é a data de pagamento dele, e isso aí a gente consegue verificar também no relatório gerencial. Aqui tem para gerar o efeito bola de neve, você precisaria de tanto, aí tem a opção para você poder visualizar, mas o legal é esse gráficozinho aqui que eu quero mostrar para vocês. Comparação do MXRF11 com outros índices. O que são esses índices, Guilherme? Se você ainda não conhece, eu vou resumir rapidinho para você. O IFIX são os fundos imobiliários, então é a média dos fundos imobiliários dos maiores, mais negociados. O CDI é basicamente a renda fixa, né? Mas é ligada com a questão bancária, instituição bancária. Não é a Selic, mas é o CDI, é um pouco abaixo da Selic. Aí tem o IPCA, que é a inflação, tem o IBOV, que são as empresas do Brasil mais negociadas, as maiores praticamente, Small Caps, que é o Small 11, esse SMLL, tem o IDIV, que pega aqueles ativos que pagam mais dividendos no Brasil, e o IVVB11, que pega as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Provavelmente o IVVB11 vai ter performado bem melhor, por conta do dólar ter subido muito e também por conta das empresas dos Estados Unidos estarem em alta histórica. Vamos então ligar o IPCA, vamos ligar o IBOV, o Small 11, o IDIV e o IVVB11 para a gente dar uma visualizada. Olha só,
Se a gente coloca o IVVB11, como ficou discrepante a vitória dele aqui, né? O IVVB11 deu quanto? 80% nos últimos 2 anos. Então, em tão pouco tempo, o IVVB11 quase multiplicou por 2 o patrimônio. É incrível o quanto investir no exterior tem benefícios. Porém, hoje em dia está bem alto, né? Se eu não tivesse nada no exterior, óbvio que eu investiria. Mas como eu já tenho patrimônio no exterior, eu quero investir mais no Brasil para aproveitar os descontos, porque lá está difícil achar ativos descontados. Agora, se a gente pega nos últimos 5, 10, não tem como visualizar, mas nos últimos 5 anos, olha o quanto foi. O IVVB11, 200% praticamente, então multiplicaria por 3 seu patrimônio, enquanto que o MXRF11, 35%. O IPCA foi quase igual ao IPCA. Então, basicamente, você manteve seu poder de compra só. E o Ibov teve 12, o Small 11 caiu pra caramba, o que mostra que talvez as Small Caps estão descontadas. Eu gosto do Small 11, do ETF, né, que replica as empresas que são pequenas no Brasil, e essas empresas pequenas, elas acabam tendo bastante potencial de crescimento. Então, em períodos que a inflação está mais baixa, que a Selic está mais baixa, essas empresas pequenas, elas acabam conseguindo crescer muito e ganhar muito dinheiro. E tanto por investidores, por pessoas colocando capital nelas, pensando em ter uma rentabilidade maior, já que a rentabilidade da renda fixa está baixa, quanto também no quesito de a empresa conseguir lucrar mais por conta do crédito, que ela consegue mais barato, já por conta também da Selic estar baixa. Aí tem aí o IFIX e o IDIV. Esse IDIV seria aquele negócio dos dividendos, olha o quanto que ele superou o IPCA, o MXRF11, bem interessante. Mas a renda fixa do Brasil, como a gente fala, né, país da renda fixa, 50%. O CDI rendeu 50%, mais do que a inflação. Porém, se a gente visse aqui de forma geral, o IVVB11 deu um estrago por cima de todos. Então, o MXRF11 teria protegido o seu poder de compra, o que normalmente é a ideia da pessoa que investe no imóvel, né? Ela não pensa em vender amanhã, daqui 1 ano, 2 anos. Não, ela quer manter o poder de compra dela, se ela investe no imóvel. Ela quer deixar lá e ficar recebendo uma rendinha. E da mesma forma, a gente pensa em fundos imobiliários. Segurança, liquidez e renda. Isso que a gente quer. Não é, eu quero multiplicar por 10 vezes. Não. Isso aí você vai para ações, vai para ativos de crescimento, pega outros tipos de modalidade, criptoativos, por exemplo, investimentos alternativos. Fundos imobiliários é algo como papai e mamãe, como conservador. Em seguida, vemos aqui o retorno, que seria, né, R$1.000, quanto que você teria depois. MXRF11, 1.354, eles só fazem os cálculos certinho, e a multiplicação por 3, que eu falei para vocês, ó, quase R$3.000, uma pessoa que investiu R$1.000 nos últimos 5 anos no VVB11. Aí aqui tem uma comparaçãozinha para ver no que ele ganha, olha, em valor patrimonial, mesmo tipo e segmento, tem como você comparar, tá vendo aqui? E ele está comparando com isso, é interessante você comparar com o mesmo tipo de segmento, porque senão você vai ficar comparando banana com laranja, não faz sentido, você sempre tem que comparar banana com banana, laranja com laranja, e aqui temos que uns vencem em outros critérios, outros em outros, vemos em dividend yield, o KCR11 está vencendo, porém olha só o valor patrimonial dele, bem pequeno, abaixo de 1 bilhão é bem perigoso, eu sempre escolho acima de 1 bilhão os fundos imobiliários, é um dos critérios que eu utilizo para não tomar tanto risco, porque abaixo de 1 bilhão, embora tenha chance sim de crescimento, o risco é muito grande e não é esse o meu objetivo nos fundos imobiliários. É segurança, solidez, previsibilidade, questão de liquidez, e esses fundos menorzinhos, eles acabam não sendo tão líquidos também. Vamos aqui aumentar para a gente ver em questão de P sobre VP. Olha, está bem baixo, mas provavelmente deve ter tido alguma cagada por trás. Olha só o dividend yield, 0%. Já tem que excluir. Vamos ver um acima de 1 bilhão. Só esse daqui mesmo, que é o VGHF11, está pagando maior dividend yield, interessante. Um P sobre VP menor, interessante também. E é do mesmo fundo de papel, é pouca coisa menor. Era um fundo para a gente se analisar. Esse seria em seguida um que a gente clicaria se fosse o intuito do vídeo, analisar outros fundos. A gente até pode clicar depois nele, se sobrar tempo aqui para nós. Mas eu estou querendo ser bem rápido para contemplar o máximo de assunto e trazer o máximo de valor para vocês. Se vocês estão gostando, curte o vídeo já segue o canal, que todo dia tem conteúdo novo por aqui, seja em forma de vídeo curto, post, ou mesmo em vídeo longo. Geralmente é mais em vídeo longo e vídeo curto, mas post tem sempre passando notícias, passando atualidades, visões, insights. Isso é bem legal para contribuir cada vez mais na riqueza da sociedade aqui, da comunidade como um todo. Aí tem sobre o Max Renda, que basicamente é o nome do fundo.
tem o CNPJ dele, é um fundo do tipo papel do segmento híbrido, aí tem como você clicar aqui para você ver, né, o segmento. MXRF11 possui atualmente 437 milhões de cotas, que estão divididas em 1 milhão e 244 cotistas. É muita gente investindo nele, pense bem. Eu acredito que é o fundo que tem mais cotistas no Brasil. Os imóveis do fundo MXRF11 estão localizados em São Paulo, tendo 3 imóveis apenas. Então, o fundo MXRF11 cobra 0,9% ao ano, mínimo de 60 mil, possui atualmente P sobre VP de 0,95. Aí eles pegam os dados, tal. Os fundos de papel são aqueles que não realizam investimentos em um imóvel em si, mas sim em papéis relacionados ao mercado. Então, com letras de crédito, LCI, letras hipotecárias, certificado de recebíveis, que é o CRI, e até mesmo em cotas e outros fundos imobiliários. Então, eles já realizam essas peneiras para nós, embora a gente possa assim fazer também, mas é legal porque o gestor está 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando nisso. E às vezes a gente está na nossa profissão, a gente não quer quebrar dor de cabeça para ficar achando CRI, ficar achando LCI, essas coisas. Embora você possa assim investir, o dinheiro que eles conseguem utilizar para investir é bem maior do que o seu. E isso daí faz com que favoreça na rentabilidade nas negociações, para conseguir retornos bem superiores. Em seguida, tem a questão do valor patrimonial por cota, o valor da cota em si, aí tem quais são os imóveis ligados a ele, lista de imóveis, Absoluto Maria Monteiro, Edifício Centro Executivo do Paço, Edifício São Luís, olha que legal, a quantidade de metros quadrados, tudo bem legal. Aí tem o relatório gerencial, que é aquilo que eu falei para vocês, olha só, 27/11. A gente clica em abrir, já conseguimos visualizar o relatório gerencial dele, que mostra todas as informações. É da XP Assets, aí a gente descendo vê aquelas informações que estão lá, qual é a porcentagem do CDI no período, né? Olha só, ele está pagando em torno de 130% do CDI no retorno. Descendo mais aqui, tem todas, tributação a pessoas físicas que detêm volume inferior a 10% do total do fundo, desde que o fundo, no mínimo, 100 cotistas. Eles especificam aqui certinho, mas basicamente você não tem imposto sobre os dividendos, só na hora da venda mesmo do fundo imobiliário que você acaba pagando os 20% sobre seu rendimento, então não é sobre o valor total. Isso é bem interessante, você não vai sair no prejuízo, só se o fundo acabar caindo, né? Aí você sai. Porém, a ideia não é investir para isso. Como eu falei para vocês, é investir como se você tivesse uma casa. Então, você coloca seus 8,90, não para você tirar amanhã. Não, é para você ter parte de uma casa lá, ou mesmo ir construindo essa casa. Ao invés de você comprar um tijolo para construir uma casa, compra 8,90 do fundo. Aos pouquinhos, você vai construindo a parede, construindo o alicerce. Da mesma forma que sua carteira de investimentos. Você vai comprando e aos poucos você constrói ela ao todo. Em seguida, tem todos os detalhes, né? A gente consegue ver taxa de aquisição, tal. Conseguimos ver deságio, relações mais técnicas, que daí, se você tiver interesse que a gente aprofunde mais esses dados, eu posso ensinar vocês na minha plataforma, 7APCV, tem um link no meu perfil para vocês entrarem. Lá eu tiro mais tempo, mostro minha tela, mostro eu investindo, entrando na corretora, comprando os fundos imobiliários, mostro minha carteira, mostro tudo, que basicamente nos últimos 12 meses ela rendeu quase 100%. E isso daí, utilizando uma estratégia básica, só comprando, não vendendo, só construindo essa casa, esse patrimônio, essa carteira de investimentos que eu falei para vocês, que é a mesma ideia de você estar investindo em uma casa. Você vai comprando tijolos, materiais, pagando serviço, da mesma forma os investimentos. Você compra aos pouquinhos e no final aí de vários anos você consegue multiplicar cada vez mais seu dinheiro e ter um patrimônio absurdo que às vezes você nem imaginava. Isso aconteceu comigo e pode acontecer com você. Entra na plataforma 7APCV se você tem interesse. Em seguida, vemos aqui que tem toda a questão dos certificados e recebíveis CRI, né? Aqui é bem legal porque a gente consegue ver o que? A duration, que é a duração, então olha só, muitos de largo prazo, isso é interessante. Aí também conseguimos ver o vencimento, o indexado, né? Ó, muitos são indexados a IPCA, e olha só, IPCA mais 8, IPCA mais 9, é bastante coisa, pessoal. CDI mais 3, IPCA mais 7, mais 9, é difícil a gente conseguir encontrar. Olha esse, IPCA mais 12, BRF, e daí tem como você ver a instituição, né? Se é uma instituição bem consolidada, se é segura, se não é. E tem muitos aqui. A gente consegue visualizar outros tipos de detalhe, tem como você ver também o detalhamento dos ativos. E tem muitas páginas, como vocês conseguem visualizar, são 31 páginas. E agora vamos ver de comparar ele. Deixa eu ver se eu consigo achar umas informações legais. Ó. A carteira dos fundos imobiliários encerrou o saldo com 417
1,40 milhões. Essa é a carteira de FIIs, né? O gráfico apresenta a composição do book, incluindo o valor atual de cada ativo e sua representatividade na estratégia. Então, olha que legal, as influências que ele acaba tendo, né? O quanto que ele acaba investindo. O book do FI Max Renda representa uma estratégia de alocação tática do fundo, bem como em operações características de CRIs, que por motivos de estruturação venham em uma estrutura do FII. E daí aqui ele explica, ó, houve uma amortização relevante, em valor aproximado de 51 milhões. E daí eles realizam outros investimentos também em outros fundos, em outros tipos de crédito, fazendo com que gere essa diversificação, né, e não fique dependente só de um ou outro, permutas financeiras, daí eles colocam aqui todos os dados, mas os dados mais interessantes eu acabei já apresentando para vocês. Vamos ver se eu vejo aqui essa relação de despesas e receitas. É legal também vocês visualizarem. Nos últimos 12 meses, e olha o segundo semestre de 2024, outubro de 2024 e 2024 em si. Veja o quanto foi, né? O quanto ele teve de receita, o quanto teve de permuta, tem o CRI, LCI, LCA, despesa. Olha só a despesa dele no segundo semestre, 12 milhões, enquanto que aqui foi 28 e aqui 33. Então é bastante coisa, porém em relação à receita que ele teve, é quase nada. Então isso aí é interessante a gente visualizar. Aí tem a questão da receita, como que ela funcionou, né? Como que ela se comportou, se ela cresceu, se ela baixou, da onde veio mais as receitas, é mais oriunda de CRI, como a gente consegue observar aqui. Aí tem também a parte do resultado, né? Mas olha a representatividade dele. Tem as receitas do FII em si, tem as receitas da LCI e renda fixa, questão de despesas, mas majoritariamente é vinda do CRI, a receita dele. Aí esse aqui é o valor da cota, o IFIX, comparando com a questão do valor dela, como que se comportou em relação à média dos fundos imobiliários. A gente consegue ver o valor de mercado e o volume médio diário de negociação. Teve um aumento bastante representativo, né? Depois de 2020, cresceu muito por conta também das informações aí pela internet, várias pessoas começando a entrar nesse mundo de investimentos. Enfim, não vou me adentrar muito a todos os detalhes. Se vocês quiserem um conhecimento mais aprofundado, já falei para vocês, é só acessar a plataforma 7APCV, tem um link no meu perfil se você se interessar. E, para finalizar, vamos entrar no VGHF11 para a gente dar uma olhada nele, já que achamos interessante também. Aí a gente faz uma coisinha complementar. Caiu bem mais que o MXRF11, isso é triste. Vamos olhar nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, mesmo assim, teve uma valorização legal, tá bem descontado. É um fundo que eu olharia assim com mais atenção, R$ 6 também. A cota é uma cota barata. Nos últimos 10 anos não tem histórico, então ele não é tão antigo assim, é uma coisa para tomar cuidado. Mesma taxa de administração, então não é uma coisa tão vantajosa assim em relação ao MXRF11. A questão do pagamento de dividendos foi maior em porcentagem, porque provavelmente caiu bastante o valor do fundo, né? Mas mesmo assim fica em torno de 9 centavos, um pouco abaixo do que o MXRF11 pagou no último mês. Aqui tem a data com, que você teria que ter antes do dia 29/11. E em seguida podemos visualizar nos últimos 5 anos o retorno dele, teve queda. E eu não acho tão interessante assim em relação ao MXRF11, teria que dar uma olhada no relatório gerencial dele com mais detalhes, mas o MXRF11 ainda fica na frente desse VGHF11. É um fundo sim, legal, acaba sendo descontado, mas tem que olhar com uma lupa para ver se acaba sendo interessante ou não para você. Então, com um exemplo prático, eu mostrei para vocês que com R$ 8,90 você receberia em torno de 10 centavos por mês, em média, né, que você receberia por cada R$ 8,90 que você investiu, comprando uma cota do fundo MXRF11. Se você quisesse comprar de outro fundo, como o caso do VGHF11, que a gente mostrou também aqui, é uma outra opção que acaba sendo em torno do mesmo valor, mas receberia 9 centavos por cota. Pode ser que você receba mais ou menos em determinados meses, aí depende muito, você tem que ir acompanhando o relatório gerencial do fundo, não é sempre que você precisa acompanhar. Eu mesmo observo o relatório gerencial a cada semestre, coisa assim, porque eu tenho muita coisa do meu trabalho para ver, então não separe o tempo da sua profissão, não seja menos produtivo e menos eficiente na sua profissão para ficar focando em investimento. Por quê? Porque os investimentos, ele tem que trabalhar para você, não você ficar trabalhando para ele. Quando você tira o tempo do seu serviço ou mesmo do seu desenvolvimento pessoal para ficar focado em investimentos, saiba que o tempo é escasso. Então, às vezes você poderia estar focado em maximizar sua renda e daí maximizando sua renda, você poderia aportar mais, principalmente
principalmente no início, é muito importante você aportar mais, porque isso aí vai favorecer com que os juros compostos trabalhem melhor. Mesmo sendo 10%, 12%, não sendo uma rentabilidade tão expressiva assim em sua carteira de investimentos, então você não focando tanto nela, se você aporta cada vez mais, ou seja, ganhando mais no seu serviço, vai fazer com que multiplique cada vez mais também, porque no início, principalmente, os aportes influenciam muito, mas aí no longo prazo, depois de 5, 10, 15, 20 anos, aí sim, os juros compostos, a parte da rentabilidade em si, fará uma grande diferença. Mas lembrando, em diversificar, não adianta você ficar investindo apenas em fundos imobiliários. No momento atual, tem muitos descontados sim, porém, é muito importante você ter uma carteira diversificada, você ter carteira em fundos imobiliários, carteira em ações, carteira com diversos setores dentro disso, né? E também em ativos no exterior, seja ETFs, ações de crescimento, ações de valor, parte de REITs, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, mas é uma modalidade um pouco diferente, né? Tem tipo de regras distintas, então tem que tomar isso como atenção. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais em cada ativo, tal, tem conteúdo gratuito aqui, de forma mais desorganizada, mas eu acabo postando sempre, todo dia tem bastante, tem quase 600 vídeos aqui no canal, então muita coisa para você consumir e aprender. Mas se você quiser um suporte 24 horas, 7 dias por semana, parte de conteúdo todo organizadinho e estruturado, mostrando, compartilhando minha tela e minha carteira, né, que não tem como eu ficar publicando também essas coisas mais pessoais aqui no YouTube, eu mostro mais pra galera, pros membros da plataforma, da comunidade, que lá você consegue se aprofundar um pouquinho mais e também aprender tintim por tintim, do básico ao avançado, assim como centenas de outras pessoas aprenderam e hoje estão ganhando com uma rentabilidade bem superior àquilo que elas tinham e ainda não precisando se esforçar tanto, reservando apenas 3 horas no mês para responder 3 perguntas. O que você vai investir, quanto você vai investir e o porquê você vai investir. Respondendo essas 3 que parecem simples, mas não são tanto assim, você tem que ter uma base por trás para saber como analisar a ação, para saber que tipo de ativo você vai colocar na sua carteira, quanto você vai colocar nele e o porquê. Porque cada pessoa tem um objetivo financeiro, tem uma finalidade, tem um tempo, um prazo que quer investir. Não tem como eu falar, não, invista nisso, invista naquilo, recomendar algo sem nem ao menos conhecer você. E é através da plataforma que a gente vai conseguir ter mais esse contato contigo e também através dos melhores recursos, né? Vídeo, planilhas, e-books, tem tudo por lá. Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha conhecido um pouco mais desse mundo dos fundos imobiliários e também do MXRF11, tenha tirado todas as suas dúvidas. Se eu não tirei todas as suas dúvidas, desculpa, se não foi tão didático assim, eu vou tentar melhorar. Coloca nos comentários aí alguma dúvida que você tenha a mais, que eu acabei não respondendo aqui, ou mesmo algo que eu possa compartilhar com vocês no canal e que seja interessante, cabe agregando e enriquecendo. Muito obrigado, até a próxima. Segue o canal, curte o vídeo que vai me ajudar bastante.